é flexibilizar para empresas que não tenham, de fato, nenhum tratamento de alto risco e que, consequentemente, não tenham nenhum risco de gerar um prejuízo ou infringir, de fato, algum direito ou liberdade fundamental do titular de dados. Considerando essa premissa, essa condição, aí sim a gente pode trabalhar nas flexibilizações. E quais foram as flexibilizações? Elas foram extremamente importantes, principalmente para empresas de pequeno porte, que não tratam um volume significativo de dados e que, consequentemente, não se enquadram em tratamento de alto risco, não cumprem esses critérios que eu mencionei para vocês. Então, de fato, é imprescindível que haja uma flexibilização para esses casos. E quais foram essas flexibilizações? Primeira delas, um procedimento simplificado de comunicação do incidente de segurança. A gente sabe que o incidente de segurança eu tenho todo um passo a passo para cumprir essa notificação, essa comunicação. Eu tenho que comunicar via controlador, eu tenho uma forma de comunicar correta, eu tenho um prazo para comunicar, eu tenho tudo isso. Esse procedimento para as empresas de pequeno porte que não se enquadram em tratamento de alto risco será simplificado. Tá, mas e como que será esse procedimento? Pois então, a gente não sabe ainda. Ele será disposto pela NPD em regulamentação específica. Então, o que eu venho já também colocando aqui para vocês? A NPD, gente, ela vai emitir vários regulamentos como esse. Ela vem trabalhando numa linha da Autoridade Europeia de Proteção de Dados, trazendo muitos informativos, muitos regulamentos, muitas orientações. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, certamente, teremos uma regulamentação específica para isso, que vai explicar como será o procedimento de comunicação de incidente de segurança. Partindo-se daí, a gente faz a avaliação, entende esse procedimento simplificado, né? Como que vai ser feito. Hoje existe um procedimento de comunicação de incidente de segurança no site da NPD, tem ali uma sugestão, né? Já um template, um passo a passo, digamos assim, e a gente vai trabalhar em algo mais simplificado, que a NPD vai nos dizer o que é isso e de que forma que será considerado adequado ou não para esse tipo de situação, tá? Ponto 2. Estabelecimento de política simplificada de segurança da informação, que contemple requisitos essenciais e necessários para o tratamento de dados pessoais. Bom, o que isso quer dizer? Eu também já mencionei para vocês algumas vezes aqui nas aulas e no nosso próprio curso aqui sobre a questão dos documentos, as políticas. Eu tenho política de privacidade, tenho política de segurança da informação, tenho política de governança de dados, eu tenho vários documentos que estruturam e fazem parte do conjunto de evidências de um programa de adequação LGPD. O ponto é, para uma empresa de pequeno porte, muitas vezes não faz sentido a gente ter todos os documentos. Por exemplo, uma política de governança de dados numa empresa de pequeno porte. E aqui, esse regulamento número 2, ele vem justamente neste sentido, dizendo que não quer dizer que eu não tenha que ter uma política de segurança da informação. Toda empresa tem que ter, inclusive uma empresa de pequeno porte. Mas, obviamente, que ela é mais simplificada, ela é mais simples. Eu não vou trabalhar numa política de segurança da informação para uma empresa de pequeno porte, na complexidade de uma empresa de grande porte, que tem milhares de pessoas acessando o sistema. Eu tenho chance de ser invadido 1000 vezes a mais. Eu tenho um monte de funcionários, senhas, alçadas de senhas, logins. Enfim, eu tenho uma infinidade de coisas que numa empresa de pequeno porte eu não tenho. E, consequentemente, eu não preciso ter uma política de segurança da informação tão complexa, com tantas regras, proibições, orientações, mas isso não me exime de ter a política de segurança. Então, o fato é, toda empresa precisa ter uma política de segurança da informação. Porém, uma empresa de pequeno porte pode ter uma política de segurança da informação mais simplificada, que trate os pontos essenciais, os pontos necessários para um bom andamento das coisas, demonstrando que sim, ela tem preocupação com dados pessoais, que sim, ela está preocupada com a LGPD, mas que não precisa ter um nível de complexidade numa grande empresa, por óbvio, não faria sentido. Além disso, traz aqui esse ponto super polêmico que a gente também já falou bastante, que é a questão do encarregado da proteção de dados do nosso DPO. O que fala no regulamento, tá? Isso é bem importante da gente entender, porque às vezes a gente viu muita gente comentando, então agora a empresa de pequeno porte não precisa mais indicar encarregado. Não é isso. Eu só não terei a obrigação de indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, um DPO, para as empresas que não realizam tratamento de dados pessoais de alto risco.
Porém, isso não exime a empresa de ter um canal de atendimento ao titular de dados. Então, vejam só, eu não preciso ter um DPO nomeado? Não preciso, eu não me enquadro em tratamento de alto risco, eu não preciso ter um DPO designado, nomeado. Porém, o que acontece? Eu tenho que ter um canal de atendimento aos titulares de dados. Isso é essencial. Então, eu não posso desconsiderar que, peraí, o titular, então, numa empresa de pequeno porte, ele não vai ser atendido, eu não preciso me preocupar com isso. Não, bem pelo contrário, tá? Então, eu tenho que entender que, só um pouquinho, as coisas, o fato de ter uma flexibilização não faz com que o titular não possa ter o seu direito atendido. Bem pelo contrário, ele sempre terá que ter o seu direito atendido. E, de novo, quando eu digo para vocês que a LGPD ela abarca empresas de pequeno a grande porte, e justamente por isso eu tenho que ter uma organização. Óbvio que o projeto de uma empresa de pequeno porte é totalmente diferente de um projeto de uma empresa de grande porte, de médio porte. Mas eu tenho que ter uma mínima organização para atender esse titular, eu tenho que ter um mínimo padrão de atendimento, tem que ter um e-mail que seja para responder. Quem é que vai ser o responsável por responder isso? E assim por diante. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, porque do contrário realmente fica muito complicado, tá? Deixa eu seguir aqui. Além disso, traz um outro importante ponto aqui, né, que é a questão do prazo em dobro para atendimento das solicitações dos titulares. Então, a gente tem um prazo em dobro que facilita justamente porque eu não tenho nada tão automatizado, eu não tenho nada tão organizado como uma grande empresa. Eu tenho mais na mão, controle de planilha, uma coisa mais manual, ok? Mas, de novo, isso não afasta a responsabilidade da empresa de entregar os direitos dos titulares de dados. Ela terá o prazo em dobro, mas todas as solicitações precisam ser atendidas. Então, esse ponto é super importante, tá? Não esqueçam disso. Além disso, a gente tem também o prazo em dobro para comunicação NPD e ao titular da ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Por óbvio, porque eu não tenho um monitoramento da minha área de banco de dados tão aprimorado como uma grande empresa. Então, os controles são menores, o acompanhamento é menor e, consequentemente, eu tenho um prazo maior. Mas aqui, só lembrando que não é um prazo muito, assim, grande, tá? O prazo em dobro para esse tipo de situação aqui é um prazo ainda bastante enxuto. Então, a gente precisa, de novo, ter um monitoramento, controle, acompanhamento, políticas, regras, um mínimo plano de incidente de segurança, tudo isso a gente tem que ter, e principalmente a pessoa responsável por responder tudo isso, tá? Sem isso fica realmente muito complicado, fica difícil da gente ter um acompanhamento efetivo, e de novo, eu tenho um banco de dados que está perdido, não tem um monitoramento. Como é que eu vou ter um banco de dados desse? O fato de eu ter um número baixo de informações não em momento algum está me dizendo que eu posso desconsiderar a segurança, a preocupação que eu preciso ter com esse banco. Obviamente que o meu risco é menor, eu tenho menos funcionários, eu tenho menos chance de ser invadido, eu tenho menos chance de tudo. Mas eu tenho que ter cuidado, sim, regras básicas de segurança tem que ter, e com isso eu posso evitar, de fato, um incidente de segurança real que, porventura, venha a acontecer, tá? E por último aqui, a gente traz o prazo em dobro para apresentação de informações, documentos, relatórios e registros. De novo, né, o prazo em dobro. Por último não, por antepenúltimo. E porque o que acontece aqui, tá? Da mesma forma que eu não tenho muitas vezes esse monitoramento, eu também muitas vezes não vou ter os relatórios, as informações, os documentos totalmente atualizados, porque eu não tenho um DPO designado numa empresa que não trata dados de alto risco, e, consequentemente, eu vou ter que fazer e atualizar naquele momento. Então, eu tenho prazo em dobro? Tenho. Mas eu preciso ter todos esses documentos. Gabriela, como que eu vou ter esses documentos? Somente realizando um projeto de adequação no qual eu vou construir as evidências desses documentos, tá? Então, é super importante a gente ter a consciência de que se eu não me organizar, tá? Se eu não tiver minimamente a organização da minha casa, como eu brinco, né? Eu preciso ter a casa organizada. O que eu tenho lá dentro de dados? O que eu tenho de informações? De quem? Dos meus funcionários ou dos meus clientes? Eu preciso saber minimamente o que está acontecendo. Então, isso é passo primordial para qualquer
situação, né? E como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? De que jeito? Somente passando por um projeto de adequação que nos permita, nesse sentido, né, trazer um controle, um monitoramento, um acompanhamento, ter os documentos já prontos, são as evidências de um projeto, de novo, no sentido de comparativo, tá? Acho que é sempre importante a gente comparar. Uma empresa de grande porte, eu vou ter lá, sei lá, 50, 100 documentos para registrar. Enquanto numa empresa de pequeno, muitas vezes eu vou ter 5 documentos, nem isso, e tá pronto, né, os registros. Então, esse é o diferencial. E é a partir daí que a gente precisa entender e projetar também os nossos honorários, o tempo que a gente vai investir numa empresa de pequeno porte, e com isso, realizar aí esse trabalho bem feito, adequado ao cliente, mas com todo o acompanhamento necessário, independente se ele é de pequeno, de médio ou de grande porte. Os pequenos também precisam estar organizados e mapeados, tá?